Vamos lá, então. Lei dominical é uma coisa que a gente tem esperado. Se você quiser a base bíblica para isso, está em Apocalipse 13. Ali vai falar sobre as duas bestas. A primeira besta sai do mar, lembra? E não está falando de um animal físico que sai do mar. Está falando de um poder. E o nome besta não é um nome ruim. É a descrição de um animal. É um animal que está saindo. Tá? Mas é um símbolo. E esse animal sai do mar e ele tem características. E as características, se você vai nas características, ele está descrevendo o papado. De Roma papal. E aí começa então, Apocalipse 13, você vai ali no verso 11, e a partir dali, começa a ver então um câmbio, uma troca. Verso 10 fala, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Aí verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Esses 2 chifres são os 2 princípios sobre os quais os Estados Unidos foi fundado. A primeira besta é o papado, a segunda besta é os Estados Unidos. Esse país foi fundado de forma totalmente diferente de todos os outros países. Ele foi o único que uniu 2 princípios tremendos. Qual o nome desses princípios? Republicanismo e protestantismo. O que é republicanismo? É um governo que não é de um rei, é o povo que se governa a si mesmo. Roma era uma república. E protestantismo. O que é protestantismo? Protestantismo é um princípio. É uma palavra que foi cunhada devido ao protesto dos príncipes alemães contra a ação do imperador que estava destruindo a paz que eles tinham atingido. Então, esse todo é um tema especial, tá? Protestantismo. Mas os Estados Unidos foi fundado nessas 2 bases. Um país sem um rei e uma igreja sem um papa. Esses 2 princípios, a Ellen White fala, produziram um tremendo crescimento da nação. E, por incrível que pareça, foi justamente quando o papado recebeu o golpe mortal que os Estados Unidos foi reconhecido como uma nação, pela mesma nação que tinha dado o golpe mortal. Foi em 1798. Então a França deu o golpe mortal no papado e reconhece os Estados Unidos como nação. Vocês estão vendo a transição, verso 11? Assim que fala, se alguém leva em cativeiro, para cativeiro irá. Quem tinha levado em cativeiro tantas milhões de pessoas? Roma. E agora Roma é levado para cativeiro. Logo em seguida desse verso, você tem o verso 11, falando, e vi subir da terra outra besta com 2 chifres. Os Estados Unidos tinham acabado de, por assim dizer, preparar a Constituição. Poucos anos antes, 22 anos antes. Então eles são reconhecidos como uma nação independente. E com base nesse princípio, os 2 princípios, qual é o nome? Republicanismo e protestantismo. Isso é muito importante, porque a gente vai ver o que está acontecendo. Tá? Com base nesses 2 princípios, a nação explodiu e cresceu e foi uma maravilha para o mundo. Tanto que gente do mundo inteiro queria morar lá, queria ir para lá. A nação trabalhou para respeitar a consciência das pessoas, da liberdade de consciência, liberdade religiosa. Mas a primeira pessoa nos Estados Unidos a entender o que era verdadeiramente liberdade religiosa foi, qual o nome dele? Roger Williams. Quem já leu O Grande Conflito? Não. Temos que ler de novo. Porque esse livro não é só uma vez, não. A gente tem que continuar lendo ele.
O grande conflito é um livro para agora. Tá? Então, Roger Williams foi o primeiro a entender o que é liberdade religiosa e a separação de igreja e Estado. Thomas Jefferson e Madison lutaram por isso, para a liberdade religiosa e separação de igreja e Estado. Eles lutaram para tirar a ideia de uma igreja estatal, que tinha sido copiada da Inglaterra. Então eles lutaram para tirar isso e separar totalmente igreja do Estado. Por que é importante separar a igreja do Estado? Tudo isso tem que ver com a lei dominical, tá? A gente vai ver o reverso disso. Mas por que é importante separar a igreja do Estado? Veja bem, quando a igreja está unida com o Estado, a igreja controla o poder do Estado. Você sabia que a igreja não tem exército? Sabia disso? Então ela chega para você e fala, guarda o que eu estou falando. E você fala, não, e ela não pode fazer nada. Mas quem tem exército? O Estado. Então a igreja, quando você fala, não vou obedecer o que você fala, a igreja vai para o Estado e fala, temos aqui um herege, um rebelde já empedernido. A gente já pediu para ele e ele não quis voltar. Puna ele com misericórdia. Aí o Estado pega o nosso amigo aqui, joga ele na prisão, tortura e faz o que for preciso para atender o pedido da igreja. Agora, vamos dizer que a igreja seja separada do Estado. Aí a igreja fala, faça isso, e a pessoa não faz. Aí a igreja vai para o Estado e fala, ele não está fazendo o que eu estou falando. E o Estado fala, sinto muito, eu não tenho nada a ver com resolver os seus problemas. O Estado é civil e não é moral. O Estado é só civil. A lei de Deus é a lei moral. As coisas da igreja têm que ver com leis morais. Eles não têm nada a ver com lei civil, e a lei civil não tem nada a ver com a lei moral, são distintas. Então, quando a igreja tenta punir alguém que quebrou a lei moral, com métodos civis, ela está fora do papel dela. Totalmente fora. Aonde a gente encontra esse princípio da separação de igreja e Estado? Vocês lembram? Como na Bíblia você provaria isso? Chegaram para Jesus e disseram, Jesus, está certo pagar tributo para César? E na resposta de Jesus, ele separou o que é de Deus e o que é de César. Ele falou assim, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não tem uma coisa que você deva tanto a Deus quanto a César, porque ele separou. A gente vai ver por que isso é importante, tá? Então, Roger Williams foi o primeiro a entender. Ele fundou a colônia de Rhode Island. E nessa colônia, ninguém precisava pertencer à igreja para assumir um cargo político. Em todas as outras, você tinha que fazer parte de alguma igreja estatal, ou alguma igreja, para assumir qualquer cargo. Então, se você quisesse ser o prefeito, você tinha que fazer parte da igreja. E se você quisesse ser um policial ou um advogado, você tinha que fazer parte da igreja. Por que isso é um problema? Não seria bom se todos que fizessem parte da igreja cuidassem também dos cargos? Não seria ótimo? O que você acha? O problema é que o ser humano é muito mau. Então, gente bem perversa pensou assim, eu queria ser parte eu queria ser o prefeito da cidade, mas eu não posso, porque eu não quero saber de Deus. Já tenho uma ideia. Vou me batizar. E foi isso que aconteceu. Na história americana foi isso que aconteceu. Quando era obrigatório alguém fazer parte da igreja para assumir cargos políticos ou responsabilidades civis, eles entravam na igreja. Continuavam tão ateus, tão contra Deus quanto fosse, mas entravam na igreja. Essa história foi tão clara que os Estados Unidos inteiro percebeu que estava errado unir igreja e Estado. Então, quando eles fizeram a Constituição Americana, e essa é a Constituição Americana, é o documento mais importante que existe nos Estados Unidos. Mais importante. Ele foi assinado por diversas pessoas ali. Então, é um documento muito importante. Ellen White chega a falar que é o documento mais importante feito
por seres humanos. Não está falando dos profetas, não está falando da Bíblia, está falando de documento, assim, né? Coisa feita por gente comum. É o documento mais importante que tem na Terra. Tem um jeito de dividir a história desse jeito. Desde a Torre de Babel até Babilônia, houve o período de estabelecimento do império. De império mesmo. Através das guerras e das vontades humanas, isso veio a acontecer no primeiro grande império mundial, Babilônia. De Babilônia até Roma, ou seja, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, havia o período de império com poder incontestável. E quando Roma caiu, o império continuou. Mas não era um império civil, pagão. Sabe o que era? Era um outro império. O império eclesiástico. E isso dá mais medo. Porque o império eclesiástico, ele assume poderes que é difícil de acreditar. Olha o que o império eclesiástico chegou a dizer, tá? Tem um site aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois em inglês, chama Freedom Sentinel, freedomsentinel.org. O Papa Nicolas I, do ano 858 a 867, foi o período que ele dominou, chegou a dizer o seguinte, olha só o que o império eclesiástico tem, que tamanhas frases. Lembra que o chifre pequeno tinha uma boca que falava com arrogância e lutava contra o povo de Deus? E era arrogante, tá? Olha o que ele diz. Ele estava falando com o imperador bizantino Michael III. E ele disse assim, saiba, príncipe, que os vigários de Cristo, e vigários de Cristo, se vocês não estão familiarizados com a palavra, está falando sobre o Papa. Ele falando de si mesmo, o vigário do Filho de Deus. Eles se acham os que estão no lugar do Filho de Deus, tá? Então ele diz assim, saiba, príncipe, que os vigários de Cristo estão acima do julgamento dos mortais. E que o mais poderoso dos soberanos não tem direito de punir os crimes dos papas, não importa quão enormes eles sejam. Aí ele diz assim, seus pensamentos deveriam se ocupar pelos esforços que eles cumprem na correção da igreja, sem ficar inquieto, sem você se inquietar a respeito de suas ações, das ações das pessoas da igreja. Pois não importa quão escandaloso ou criminoso possa ter sido as baixarias dos pontífices, você deveria obedecê-los, pois eles estão assentados na cadeira de São Pedro. Dá para acreditar nisso? Isso aqui é história, é registro da história. Olha o que mais ele disse. Tema, portanto, a nossa ira e os trovões da nossa vingança, pois Jesus Cristo nos apontou com sua própria boca juízes absolutos de todos os homens. É quase piada, não é? O problema é alguém crer nisso, é um soberano civil crer nisso e aí obedecer o que é falado. Mas a história da Idade Média é repleta de gente que creu nisso e obedeceu e fez tudo que gente assim pediu, inacreditavelmente. Espera aqui, essa frase é forte. Ele diz aqui, somente nós temos o poder de prender e de soltar, de absolver Nero e de condená-lo. E os cristãos não podem, sob pena de excomunhão, executar um outro julgamento senão o nosso, que unicamente é infalível. Olha a altivez de um homem assim. Tá louco, né? Alguns julgam Ellen White para saber se ela está falando a verdade ou não. Que diferença do que esse homem falou para aquilo que Ellen White fala. Ela diz assim, se você comparar os meus escritos com a Bíblia e ver que eu estou errada, deixe de lado o que eu estou falando, fique com a Bíblia. Agora olha o que esse homem fala. Que diferença. A gente conhece a árvore
pelos frutos. Então vamos voltar rapidamente aqui. Jesus disse em Marcos 13, verso 9 em diante, até o 13, depois do 33, ele diz assim, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Vamos parar por aqui. Vocês lembram o ano de 1888, 2 mensageiros que Deus dirigiu nessa conferência e usou e mandou para o povo de Deus uma mensagem através deles, foram, qual é o nome deles? A.T. Jones e E.J. Wagner. Jones e Wagner. Saindo da conferência, mais ou menos umas 2 ou 3 semanas depois, Jones foi para o Congresso americano. E ele foi lá lutar contra a lei dominical que estava passando. Se vocês olharem essa foto aqui, esse é o senador Henry Blair. Esse homem tinha feito uma proposta de lei nacional, tá? Vamos fazer uma diferença aqui entre as leis estaduais e a lei nacional. As leis estaduais de guarda do domingo existem nos Estados Unidos desde o século XIX. Muito antes, desde a colonização, desde os pais peregrinos, as leis dominicais já existiam nos estados, mas não era uma lei nacional. O que a gente está esperando é uma lei nacional lá, que depois espalha para o mundo. Então, só para vocês terem uma ideia que essas leis não eram brincadeira, teve gente que foi aprisionada, inclusive o filho de Ellen White. Foram aprisionados por causa dessas leis chamadas Blue Laws, leis azuis. As leis dominicais estaduais eram chamadas de Blue Laws. E eles recebiam multas. E, por incrível que pareça, quando essas leis eram aplicadas, apesar de gente que cuidava de cabaré e gente que fazia outras coisas ter sido citado e acusado, os únicos que foram condenados foram ou adventistas do sétimo dia ou batistas do sétimo dia. Todo o resto não foi condenado. Mas os únicos condenados foram adventistas do sétimo dia e batistas do sétimo dia. Então dá para ver a direção que a lei estava indo. Então esse homem propôs o projeto de lei e eu acho que vale a pena, pelo menos eu ler um trechinho dela, tá? Só para você ter uma ideia de como possivelmente vai ser, ou pelo menos o conceito, né? Olha aqui, mas olha que interessante. Está escrito assim, no Senado dos Estados Unidos, em 21 de maio de 1888, o senador Blair apresentou o seguinte projeto de lei, lido 2 vezes e encaminhado para a Comissão de Educação e Trabalho. Um projeto de lei que garanta ao povo desfrutar do primeiro dia da semana, comumente conhecido como o Dia do Senhor, como sábado, né? Como dia de descanso, e promova sua observância como dia de culto religioso. Que seja decretado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados que nenhuma pessoa ou corporação ou agente, servidor ou empregado de qualquer pessoa ou corporação exercerá ou autorizará a execução de qualquer trabalho secular, empreendimento ou negócios para a perturbação de outros, com exceção de obras de necessidade, de misericórdia e humanitárias. Nenhuma pessoa deverá se envolver em qualquer tipo de brincadeiras, jogos, diversões ou recreações para a perturbação de outros no primeiro dia da semana, comumente conhecido como Dia do Senhor, ou durante qualquer parte dele, em qualquer território, distrito, embarcação ou lugar sujeito à exclusiva jurisdição dos Estados Unidos. Não deverá ser permitido a qualquer pessoa ou empresa receber pagamentos por trabalhos ou serviços realizados ou prestados em violação a esta seção. Aí entra a seção 2, depois vem não sei do que. É uma lei que tem mais ou menos 1,5 páginas. Essa, a de 1888. Isso foi proposto para o Congresso americano.
e já tinha sido aprovado em um estágio, estava sendo levado para o próximo para realmente passar, e Deus envia o nosso pioneiro, que era o campeão de liberdade religiosa. Esse homem aqui, ó, Alonzo Trevor Jones. Esse homem, só para vocês saberem um pouquinho da história dele, ele era um soldado no exército americano. E ele estava lá no Forte Walla Walla, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E ele estava lutando contra os índios. Ele não era adventista. Ele era jovem, estava no exército. E uma coisa que ele amava era estudar história. O passatempo dele era estudar história. E ele lia e devorava os livros. De repente passou um pregador adventista, pregando, adivinha sobre o quê? Daniel e Apocalipse. E o homem fez as pregações e Jones conhecia a história. Quando ele viu a relação que as profecias tinham com a história, ele caiu de costas. Ele falou, exatamente isso. A história mostra exatamente isso, eu conheço. Então ele se entregou a Jesus e aceitou o batismo. Quando ele saiu da água, ele jogou os braços para cima e disse assim, morto para o mundo e vivo para ti, ó meu Deus. E eu fiquei pensando, quantos de nós tivemos uma experiência assim, com essa intensidade, quando a gente se batizou? Para falar a verdade, eu mal sabia o que eu estava fazendo. Eu estava batizando o batismo da primavera, com um monte de outros adolescentes, ou jovens, menos que jovens, né? Adolescentes, juvenis. E eu fui entender melhor depois, mas olha a experiência dele. Então Deus usou alguém que conhecia a história e que tinha entendido a questão da liberdade religiosa. Ele escreveu vários livros, vocês podem ver aqui, ó. Na verdade, ele é o maior escritor dentre os nossos pioneiros, exceto Ellen White. De todos eles, ele é o maior escritor. Ele escreveu livro após livro após livro. Só essa série aqui, dos Impérios, tem livro de 700, de 800 e de quase 900 páginas. Só essa série aqui. Então, além dos livros, ele escreveu vários livros. Além deles, ele escreveu muitos artigos. Eu estava tentando pôr nesse site Freedom Sentinel artigos de A.T. Jones. São 1.500 artigos e notas editoriais só numa revista chamada The American Sentinel, que era a revista de liberdade religiosa americana, da igreja. Tá? Essa revista, Deus dirigiu Jones. Jones foi o editor dessa revista por muitos anos. E esses artigos da revista, eles estavam de olho no que estava acontecendo nos Estados Unidos. E através dela, eles tornava cientes os senadores, os deputados, as pessoas de cargos importantes nos Estados Unidos. Ele conscientizava a eles do que estava acontecendo. Era uma revista que circulava bastante. E a Associação de Liberdade Religiosa usava essa revista, a Associação Adventista, né, de Liberdade Religiosa. Enfim, continuando então. Esse senhor foi lá no Congresso americano e ele lutou contra esse projeto de lei do senador Blair. Os argumentos que ele fez foram tão fortes, tão poderosos, tão conclusivos, que o senador disse por 2 vezes no argumento. Ele falou, você é consistente em todo o seu argumento. Ou seja, o que você está falando faz sentido. E para você entender a profundidade do argumento, eu digo para você, leia aquele livro lá que eu mencionei, A Lei Dominical Nacional, está aqui, né? Esse livro aqui, leia esse livro. É possível que alguns argumentos passem por cima da nossa cabeça, de tão profundos. Mas os senadores americanos, o pessoal do Congresso, ficou sem resposta. Eles tentavam responder, ele apresentava evidência histórica. Ele falava, nesse ponto, nesse lugar, na colônia tal, nos Estados Unidos, no início, os puritanos fizeram isso e não deu certo. E o senador falou, mas e se uma lei dominical for para o bem da humanidade? Jones foi lá na história romana e mostrou que não era para o bem da humanidade passar a lei dominical. Então ele conhecia. Jesus disse, não se preocupe com o que você vai ter que dizer quando você for perante os tribunais. Mas com isso ele não está falando, não se prepare
para ir perante os tribunais, ou não precisa saber nada. Só espere e de repente vai brilhar na sua mente. Não. A pessoa se prepara e Deus faz ela lembrar exatamente as frases que devem ser faladas na hora certa. Para você ter uma ideia, sabe como ele descreveu a experiência dele no congresso? E ele não foi só uma vez. Então eu não sei se ele... Eu acho que ele estava falando de uma outra vez que ele foi lá também lutar. Mas ele disse assim: é como se as palavras aparecessem escritas nas paredes e pairando na minha frente do que eu devia falar. Dá para acreditar nisso? Deus estava dando para ele na hora. Fala isso agora. Agora é esse ponto. É maravilhoso isso. Então estude isso, tá? Teve uma ocasião que um grupo de líderes se reuniram. Eles eram especialmente da Associação de Liberdade Religiosa. E eles se reuniram e falaram assim: a gente não vai mais usar a revista American Sentinel, porque você está falando muito forte sobre sábado, sobre adventismo, e isso vai fechar as portas para as pessoas, elas não vão querer ouvir. E Jones estava convicto, ele falou: não, eu não vou mudar, é isso mesmo que tem que ser falado. E a coisa ficou tão forte que eles fecharam, uma das reuniões, eles se fecharam no quarto, trancaram e falaram: a gente só sai desse quarto com a coisa resolvida. E Jones não cedia e eles não cediam. Chegou a um ponto que 3 da manhã eles dispersaram, eles abriram a porta do quarto, saíram e falaram assim: a gente não vai usar mais essa revista, tchau. Naquela hora, um anjo acorda Ellen White. Ela tinha tido uma visão, a visão de Salamanca. Se vocês puderem, estudem isso aí, é coisa incrível. Ela tinha tido uma visão, acho que uns 4 meses antes. Chama a visão de Salamanca. E ela tinha visto coisa na visão, e ela foi contar para o filho dela, e ela disse assim: eu não consigo lembrar, mas foi muito interessante essa visão que eu tive. E não lembrava. Aí ela foi na frente da igreja e foi tentar falar a visão e não lembrava. Simplesmente não conseguia pronunciar. Ela disse assim: eu sou tão dependente para escrever o que eu vi, quanto para ter a visão. Então não era ela que decidia a hora de falar. Então o anjo acordou Ellen White e disse assim: aquilo que você viu em Salamanca, escreve agora e vai para a reunião da manhã. E ela foi nessa reunião de manhã. Quando ela entrou, os irmãos não estavam esperando ela, porque ela tinha dito que ela não ia ir, ela estava com sono. Ela falou: não, eu vou dormir, a última reunião eu vou dormir. Pronto. Era 5:30 da manhã. Então 5:15, o filho dela passou no quarto dela, viu a luz acesa e falou: mãe, a senhora vai lá? Ela falou: eu vou. E estava com uma pilha de coisa escrita já. Aí ela entrou no salão e o presidente, o Olsen, presidente da Conferência Geral, estava lá. Ele falou: irmão White, a senhora veio? A senhora tem uma mensagem para nós? Ela falou assim: certamente eu tenho. E entrou e começou a falar. Foi lá na frente e começou a falar: nós não podemos aceitar isso e tolerar esse tipo de atitude de controle. A gente está seguindo nas pegadas do romanismo, controlando. Aí ela falou assim: eu vi alguém segurando a revista, dizendo assim: nós não vamos usar mais essa revista. Eu vi isso está errado, não é a vontade de Deus. De repente, alguém na congregação levantou e falou assim: era eu que estava segurando a revista ontem à noite. E agora eu reconheço, eu estava errado. Ela olhou e falou: ontem à noite? Ontem à noite? Porque ela tinha visto isso quando? 4 meses antes, certo? Aí de repente, assim que o homem falou, o Jones falou para ele assim: então você está certo. Porque se você estava errado e reconheceu que está errado, você está certo. Ele tinha essa atitude de ajustar as coisas, né? Está certo. E aí levantou outra pessoa e falou: eu também estava lá e eu contribuí para isso, eu estou errado. E um após outro foi levantando.
Então, quem estava defendendo essa revista? Deus. O que o Jones estava escrevendo na revista era segundo a vontade de Deus. E a gente vai ver alguma outra citação aqui que fala sobre isso, tá? Ele foi no Congresso americano, lutou contra a lei, e a lei passou ou não? A lei foi derrubada, ela não passou. Ela foi arquivada. Ou o projeto de lei, né? E não passou. Mas estava quase lá. Agora, vamos supor, tá? A gente pode fazer esse tipo de suposição porque tem até uma história que diz assim, o que poderia ter sido, né? Então vamos supor que durante Minneapolis o povo tivesse aceitado a mensagem que Deus deu. Lembra disso? Que eu falei? Não houve uma aceitação geral. Alguns aceitaram, outros rejeitaram. Mas vamos supor que a igreja tivesse recebido as vestes da justiça de Cristo e saído com poder para proclamar o alto clamor, recebendo a chuva serôdia. O que teria acontecido com a lei dominical? Eu suponho, e é uma conjectura minha, mas eu suponho que teria passado, porque ela ia passar no momento certo e o povo de Deus ia estar proclamando a verdade. Mas Deus olha do céu, vê o povo rejeitando a mensagem que iluminaria o mundo com a sua glória, mas fala assim, eu não posso soltar a lei ainda. Corre lá os anjos, tem uma ordem, segura os ventos, porque o povo ainda não está selado, até que o povo seja selado. Gente, a irmã teve essa visão, ela viu Jesus falando, meu sangue, Pai, e o anjo recebe a ordem, ele corre lá, segura os ventos, não dá para soltar ainda, porque o povo não está pronto. Vocês estão vendo a lei ser ressurgida recentemente? Vocês estão vendo um pedido mais do que nunca da parte de Roma pela lei? Vocês estão vendo os evangélicos pedindo pela lei? Sabiam que em 1888 não era Roma que estava pedindo? Eram os evangélicos. Eram os supostos protestantes que repudiaram a palavra protestante. Eles abandonaram o que é protestantismo. E aí eles estavam pedindo, eles fizeram um baixo-assinado, coletaram, quanto que era? 6 milhões de assinaturas, mas não era assinatura. Não tinha quase nada de assinatura. Era uma pessoa que assinava representando 30 mil pessoas da igreja tal. E outra assinava. Então, quando o cardeal americano, Gibbon, acho que era esse, quando ele assinou, e ele falou assim, não, eu quero pôr meu nome também aí nessa assinatura, eles já começaram a contar, 7 milhões de assinaturas. Mas ele não falou que ele estava assinando por todos os católicos, e o baixo assinado dizia assim, olha a palavra, nós, adultos, cidadãos americanos adultos acima de 21 anos, se eles contassem 7 milhões de católicos pela assinatura de um homem, eles estariam afirmando que os 7 milhões eram de mais de 21 anos, certo? Mas essa argumentação foi apresentada no Congresso, e o Jones expôs isso nesse livro, tá? Vocês devem ler esse livro. É fascinante, a Lei Dominical Nacional. Se você não quiser comprar o livro impresso, vai no site ellenwhiteaudio.org, clica em português e baixa o livro. Ele está ali, você pode baixar e ler em e-book, PDF. Baixa ele, lê, estuda. E se você não entender um argumento, lê de novo. Porque é fascinante, a gente vai precisar, o nosso cérebro vai ter que ser perspicaz para essas coisas. E certamente, o que a gente come vai influenciar se a gente entende as coisas ou não. Então, cuidado com o que você come. Não coma demais, não coma muito açúcar, não coma muita mistura. Seja temperante no que você faz. E aí, a mente melhora. Durma bem, repouse bem, pratique exercício, tudo fica mais claro, tá? Ela diz aqui, ela diz que a Constituição garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência, dizendo assim, nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. E outra, o Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça religião ou proíba seu livre exercício. Isso é da Constituição americana. Que está aqui, tá? Começa falando, nós o povo, né? Nós o povo dos Estados Unidos, tal. Um tremendo documento.
A Declaração de Independência, outro tremendo documento americano. Diz assim: consideramos estas verdades por si mesmo evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis, direito que não dá para separar, não dá para tirar da pessoa, não pode tirar da pessoa, certos direitos inalienáveis, entre os quais se contam a vida, a liberdade e a busca da felicidade, que para garantir estes direitos são instituídos governos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Ou seja, um governo, ele só tem poder sobre mim porque eu cedi o poder a ele. Um governo justo, ele deriva seu poder do consentimento daqueles que estão sendo governados por ele. Se saiu disso, já não é mais um governo do povo. Está virando um imperialismo, um despotismo. Uma citação aqui. Ela diz assim: quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. A gente tem que lembrar disso. Os Estados Unidos tinham que lembrar disso. O país vai ser arruinado quando eles se apostatarem da lei de Deus e forçarem a consciência e agirem como Roma. Lembra de Apocalipse 13? Eles fazem uma imagem à besta, aquela que foi ferida pela espada e sobreviveu. Os Estados Unidos vão imitar Roma. O que Roma fazia? Fazia leis que compeliam a consciência, leis que forçavam a consciência das pessoas e que tiravam a liberdade religiosa. E os Estados Unidos vai imitar os passos de Roma. Então ele vai falar como o dragão, como Roma. Outra aqui: quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, vai ter uma aliança então, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhes o exemplo. O Brasil vai imitar a mesma coisa. A perseguição vai ter lá? Vai ter aqui também. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Olha essa carta aqui, ó. Dies Domini. Carta de João Paulo II. Sabe o que ele pede nessa carta? Pede aos governos que façam legislação em prol do domingo. Fala: governos, passem leis para defender o domingo. E vem com a história de família. Vocês percebem como está chegando a coisa? É em favor da família, é em favor dos operários, para eles terem um descanso, porque estão forçando ele a trabalhar no domingo. Então eles constroem um argumento com base no quarto mandamento, e num ponto eles falam assim: a gente mudou do sétimo dia para o primeiro, mas o mandamento continua válido, só mudamos, tá? Porque nós temos direito de mudar a lei de Deus. É isso que eles dizem. Que arrogância é essa? Se levantar contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, e mudar o que ele falou. No único mandamento que ele diz: lembra-te. Eles estão falando: esquece o que Deus falou, lembra do que a gente falou. Certo? É esse tamanho de absurdo. Vocês lembram isso aqui no ano passado? Isso para mim foi uma angústia. A visita do Papa, não só aos Estados Unidos, porque muitos papas já visitaram os Estados Unidos. Desde Reagan, o presidente Reagan, houve uma aproximação com o papado tremenda. Mas não foi isso que me angustiou. O que me angustiou de verdade e de fato foi isso aqui. Foi o Papa ir falar ao Congresso americano. O que é o Congresso americano? Vocês já ouviram falar de 3 poderes, Legislador, Executivo e Judiciário. Qual que é o poder que faz as leis? O legislador. Vocês sabem que o Congresso americano é o poder legislador? Então, o que
para mim não entra na minha cabeça a não ser total malícia, tá? Que negócio, em inglês fala que business, o Papa tem de falar para o Congresso americano. O que tem a ver ele falar com o Congresso americano? Ele não tem nada a ver com isso. Na verdade, isso deveria ser um alerta para o mundo inteiro. O mundo inteiro, se conhecesse a história, é que ninguém conhece mais a história, fica assistindo TV e não conhece a história. Se conhecessem a história, eles iam saber aonde que a coisa está indo. Qual é o intento de Roma? Porque Roma não muda. Roma sempre tentou ganhar a aliança de quem fosse poderoso para oprimir os dissidentes, para oprimir os hereges, para matar, queimar vivo, torturar, estrangular, deixar na masmorra as pessoas. Roma sempre fez isso. Então, quando eu vejo o representante de Roma indo falar perante o órgão que cria as leis na nação mais poderosa do mundo, isso me deu assim uma coisa por dentro. E quando eu vi eles aplaudindo, não teve nenhum corajoso para levantar e falar assim: tu és o representante do anticristo. Ninguém. Quando o Papa foi lá na Inglaterra e ele falou perante o parlamento, teve um homem que levantou e abriu a bandeira, um parlamentar. E ele falou: eu te acuso como anticristo. Mas nos Estados Unidos não teve uma almazinha só para fazer isso. Que vergonha. E ele não foi lá e só falou. Ele lançou acusação contra os Estados Unidos para livrar a culpa deles, livrar a culpa de Roma. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: não se pode julgar uma entidade por coisas que ela fez no passado. Ele estava querendo livrar a culpa dele, né? Então não se pode julgar. Ele falou, por exemplo, como os índios foram tratados aqui nos Estados Unidos. Não dá para julgar você, hoje, pelo modo que foi tratado. Mas me parece uma hipocrisia tão grande. Porque o que os Estados Unidos fez não foi tortura, não foi queimar pessoas vivas, não foi pintar capuz com demônios e monstros e pôr na cabeça dos índios, não foi furar os índios e estrangulá-los, não foi nada disso. Foi uma guerra, sim, e houve muitas guerras no mundo, mas a Igreja Católica se destacou em crueldade, em malignidade, em vingança, sabe? Teve alguém que se destacou acima do resto. Então, para mim, nesse momento, não teve tantos aplausos, porque eles estavam em pé aplaudindo cada coisa que ele falava, mas nesse momento não teve tantos. Para mim, me envergonhou pelos americanos nesse momento, porque como pode alguém falar, vem na sua nação, alguém que está mais atolado no sangue do que qualquer outra nação, e vai acusar ainda? A razão de eu estar tão preocupado com isso o Papa Francisco, ele parece que tem um prazo, parece que ele está correndo tão rápido, fazendo coisas tão rápido, tentando contatar a gente tão rápido, que é como se ele tivesse um prazo, um limite de tempo. Então ele está fazendo alianças com os evangélicos, indo falar, chamando eles. Eu vi a atuação dele com a Igreja Católica Ortodoxa, que tinha separado da Igreja Católica Romana há muito tempo atrás. Eles plantando uma árvore juntos, com um líder mais não sei do que, não sei se era dos islâmicos, sabe? Está trabalhando um monte. Se vocês viram o pastor Doug Batchelor, ele está falando, eu não quero ser o biógrafo pessoal do Papa, mas esse Papa está fazendo mais coisas do que todos os outros. A gente tem que estar ciente disso. Então ele está trabalhando e ele está fazendo o pedido. Tanto que na Argentina agora, eu não sei se vocês ouviram, mas parece que está passando leis dominicais. E tem mercado que vai ser punido e se abre no domingo e tal. Por quê? Porque ele é argentino, certo? Então, será que a gente deve lutar contra isso? Eu ouvi um adventista falando assim,
Olha, mas a gente já sabe que vai vir. Eu não entendo para que esse movimento de liberdade religiosa, defender a liberdade religiosa. A gente já sabe que vai vir, é profecia. Por que a gente tem que lutar contra o domingo, contra a lei dominical? Então, vamos ver aqui o que Ellen White diz. Ela diz aqui, ó, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que dele fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Então, a primeira coisa é, as pessoas estão agindo por ignorância, muitos deles, e elas devem ser alertadas, então nós devemos lutar contra isso. Outra aqui, é nosso dever, é o que, irmãos? Nosso dever. É nossa opção? Dever. É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir a Deus pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Oh Deus, afasta essa lei dominical, afasta essa nuvem do mal para a gente poder trabalhar para o Senhor. Não é para, agora eu vou trabalhar para construir uma casinha para mim, agora eu vou trabalhar para ganhar uma faculdade, para eu casar. Não, afasta isso para eu poder cumprir a minha obra que o Senhor tem para mim, para salvar mais gente. Vocês percebem? O nosso dever é estar trabalhando para a salvação das pessoas. E se a gente não estiver fazendo isso, a gente não está ganhando tempo nenhum se a lei não vier. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em o quê? Atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. Essas citações estão no capítulo 9 do livro Eventos Finais. O título do capítulo é Leis Dominicais. Então eles devem fazer o quê? Adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Se a gente ficar quieto, é como se a gente aceitasse. A gente deve estar se preparando, falando contra, escrevendo contra, mostrando para as pessoas quanto custou você ter hoje liberdade de consciência, liberdade religiosa. Quanto custou? Vai olhar na história. Lê esse livro aí que eu falei para vocês, Império Eclesiástico. Foi muito sangue. Foi muito sangue, foi muitas vidas, para hoje a gente poder adorar a Deus segundo a nossa consciência. Então a gente tem que iluminar as pessoas, falar para elas, olha, a história nos mostra isso, e a nossa liberdade está a ponto de desaparecer. Desaparecer. A irmã White diz assim, ó, tarde demais os protestantes vão perceber o que eles fizeram em pedir ajuda de Roma para estabelecer o domingo. Mas aí vai ser tarde demais. Eles não conseguem mais sair do poder dela. Os protestantes que estão pedindo. Os protestantes dos Estados Unidos, ela diz, vão estender o braço sobre o abismo para segurar a mão de Roma e estender o braço para pegar o espiritismo. E o espiritismo está entrando no protestantismo fortemente. E está atacando até a nossa igreja. E vocês já ouviram falar do movimento da igreja emergente, oração contemplativa, oração centrante, sabe, essas coisas absurdas. É espiritismo. Esvaziar a mente, sabe, orar esvaziando a mente, não pensa em nada. Isso é um absurdo, tá? Aí ela diz aqui, não estamos, essa aqui é muito forte, essa é muito forte e eu espero que fique gravado na mente de cada um aqui, preste bem atenção, não deixe nada te atrapalhar agora, preste bem atenção, não distrai. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência.
Percebeu? Percebeu que não está cumprindo a vontade de Deus, ficar quieto? Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja mais fervorosas orações. E então, trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Não é só orar, é agir. Ora e aí age para cumprir isso. Aí, isso aqui descreve muitos dentro do nosso povo que fazem essa mesma pergunta. Olha a pergunta que eles fazem. Ela diz aqui, ó: há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Então eles estão lá olhando e falando: a profecia já falou, vamos ficar tranquilo, deixa vir, Deus vai nos proteger. Imagina, Deus não vai proteger a gente? A profecia disse que vai acontecer isso. Só que olha como ela continua. Ela diz assim, ó: mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Deus não vai livrar a gente se a gente não fizer esforço para isso. Estão entendendo a missão? Estão entendendo que não dá para ficar parado? E não dá para ficar na ignorância? É melhor nem saber disso, porque aí eu fico tranquilo. Não. Você tem que lutar. E mesmo você lutando, a coisa vai acontecer. Mas aí Deus te livra. Percebeu, né? Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Ou seja, eu conheço a verdade, estou bem, estou salvo. Mas ela está falando: não, conta para as pessoas, porque pode ser que eles vão evitar o rumo se eles souberem. Pode ser que eles sigam nesse rumo pela ignorância, mas se você contar, pode ser que eles evitem. E vai salvar muito. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Ficou claro, irmãos? Vocês devem combater isso pela escrita e pela voz. Primeiro vocês devem conhecer. Então eu digo para vocês, de novo, vão para esse site, ellenwhiteaudio.org, clica no português, clica em e-books e baixa o livro Lei Dominical Nacional. Baixa ele, lê esse livro. Não é um livro grande. Lê esse livro, se informe do que estava acontecendo. E aí você vai entender a importância e como a coisa vai voltar. Por favor, faz isso. E eu espero que todos nós nos conscientizemos do que está chegando e, como fiéis atalaias, demos à trombeta o sonido certo. Tocar ela do jeito certo. Não um toque de ninar enquanto a batalha está chegando. Imagina se o exército está chegando, aí a gente começa... como é que é de ninar? É isso aí mesmo. Toquinho de ninar. Não vai despertar ninguém, a pessoa vai dormir. Tem que ser... Isso aí é o toque do quê? Do ataque, não é isso? Vamos dar o toque certo? Não, tá bom. Quantos querem ser usados por Deus para combater isso? Amém? Que Deus nos dirija, nos use e nos capacite. Bom? Tinha várias outras coisas que ainda daria para falar da história adventista, depois dessa questão, né? Mas, como o tempo é limitado, pelo menos vocês têm aí bastante conteúdo, a recomendação para vocês é: estudem, peguem esse livro do Loftboro, leiam, estudem esse livro. Peguem os materiais, esses outros que eu mencionei, leiam, estudem. Tem vários livros, acompanhem a editora dos pioneiros.com.br, vai estar lançando outros livros.
vai ter a biografia do José Bates, vai ter o livro História do Sábado do Andrews, esse livro da educação cristã está lá. Então, estudem esse material, vamos ser informados, não vamos perecer devido à ignorância voluntária, não vamos perecer assim, vamos lutar para correr atrás e compreender a verdade. Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem a tua igreja. E a tua igreja vai ir até o fim, pela tua graça, pelo teu poder. Segundo está escrito, a igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai, ela permanece, enquanto que os pecadores em Sião são joeirados, como a palha joeirada do trigo. Senhor, nós queremos ir até o fim, ao teu lado. Nós sabemos que o Senhor chamou esse povo, e nós sabemos que o homem do pecado tem trabalhado para destruir a verdade. Então, Senhor, vem nos usar, vem nos capacitar, vem derramar o teu Espírito Santo sobre nós, para cumprirmos a nossa missão. Segura a calamidade, Senhor, que está chegando, e nos faz trabalhar, nos leva a trabalhar, para salvar mais almas enquanto ainda há tempo. E, Senhor, que não confiemos no braço da carne, que não confiemos em nós, mas que nossa confiança seja posta no poderoso braço do Senhor. Amém. E que Cristo seja o nosso comandante. Amém. Nós nos consagramos a Ti e confiamos a guarda de nossa alma em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.